eu sou da geração, que é mais ou menos a mesma geração que a tua, eu acho, né? E eu sempre aprendi, assim, sempre foi muito claro que para mim ser bem sucedido eu tinha que ter um QI alto. E agora mudou. Mudou completamente. O que as empresas mais buscam, né, nas pessoas é que tudo bem não ter o QI alto, mas, tipo assim, tu tem que ter um QE, né? Um coeficiente emocional alto ou então equilibrado, né? Tipo assim, se tu tiver um QI alto e um coeficiente emocional baixo, não vale, né? Então, o que está imperando hoje é realmente esse indicador da emoção, né? Por que tu acha que mudou isso? As pessoas olharem mais para esse lado do que para o outro, que é o que a gente viveu, cresceu, enfim. Sim. É. Bom, primeiro, né, o que é inteligência emocional? Esse conceito ele foi criado pelo Daniel Goleman, né? Então, um americano aí que trouxe o que é importante para a gente conseguir viver bem com a gente e conseguir se relacionar bem com as pessoas. Quando a gente fala de inteligência emocional, a gente divide ela em 4 pilares: autoconhecimento e autogestão, ou gerenciamento das emoções, que falam mais sobre o nosso mundo interno, né? Como que eu me relaciono comigo, como que eu me relaciono com as minhas emoções. Os outros 2 pilares estão mais relacionados a uma competência interpessoal, então que fala de eu poder me comunicar mais com as outras pessoas e me relacionar bem com elas. Que aí a gente tem o pilar da empatia e da gestão de relacionamentos. Então, com isso, o que a gente tem, né? Inteligência emocional é eu me conhecer, eu conseguir gerenciar bem as minhas emoções. Quando eu me conheço sobre as minhas emoções, eu consigo me conectar com as emoções da outra pessoa e aí eu consigo me relacionar bem com a outra pessoa. Consigo gerir bem os meus relacionamentos, né? Consigo trabalhar os meus sentimentos em relação ao outro. Né? Por que isso hoje é tão importante no mercado de trabalho? As relações, elas mudaram muito. Antes, a gente ia trabalhar numa empresa, realmente se avaliava a questão técnica, né? Unicamente, mas depois que as empresas começaram a perceber a importância das pessoas se relacionarem bem umas com as outras, conseguirem gerenciar bem as suas emoções, essas empresas começaram a ter mais sucesso, justamente gerenciando melhor tudo isso. Por consequência, tu tem um resultado muito mais positivo no teu indicador final. E, lógico, com a satisfação do cliente também, né? Isso impacta muito. Mas essa velocidade das coisas, o uso da tecnologia, o quanto a inteligência artificial acelerou muito mais os processos, isso também, por consequência, vai exigir muito mais das pessoas. Hoje a gente trabalha com uma pressão muito maior, quem está dentro de uma organização, por exemplo, do que a geração dos nossos pais, vamos colocar assim. A geração dos nossos pais, muitos não usaram computador dentro de uma organização. Né? A questão da internet, a velocidade das coisas está muito diferente. E as pessoas acabam sendo mais pressionadas. Né? Poder lidar com a velocidade das coisas, com a pressão, quando tu tem inteligência emocional, faz toda a diferença. Minha primeira experiência com inteligência emocional, eu ouvia falar assim, inteligência emocional. Aí, o que é isso, né? Aí quando eu fui estudar a primeira vez, para mim foi uma autoanálise, sabe? Como se eu fosse no meu próprio psicólogo. Eu levei aquilo tão a sério. Eu comecei a estudar para resolver um problema com outras pessoas. Algum problema no time, enfim, alguma coisa assim. Nas primeiras versões do meu curso, quando eram presenciais, eu não falava eu falava bem pouco, assim, sabe? Falava um pouco de empatia, mas agora na versão online, nossa, eu trouxe muito conteúdo, assim, tem tipo, horas e horas sobre inteligência emocional, porque na verdade, o que a gente está fazendo? O que todo mundo que está aqui assistindo, o que tu faz, o que eu faço, o que a tecnologia faz? Ela lida com pessoas. Tecnologia, ela aprende a lidar com pessoas, enfim, como que funciona o pensamento, tentar reportar aquilo. Então, é tudo sobre pessoas, no final, né? Então, eu coloquei um mega de um módulo sobre comportamento, inteligência emocional, enfim. E achei muito massa porque aquilo ali eu estava buscando algo para conseguir resolver um problema interno, sabe? E eu encontrei uma solução para mim mesmo. Quando eu comecei a dar aula em 2018, foi uma experiência incrível. A maioria das pessoas que buscavam o curso eram profissionais que estavam no mercado de trabalho, sentindo essa dor, essa dificuldade, né, de como lidar com os desafios não técnicos
do dia a Legal. dia, né? E o que eu percebi, Estevão, é que quando a gente ia falando sobre as relações de trabalho, outros papéis da vida de cada um vinham. E às vezes era até difícil, assim, de conter aquilo dentro da sala de aula, porque a gente Bah. saía um pouco do meu foco ali, né, de trabalhar, sei lá, determinado pilar, porque é muito amplo. E quando a gente fala de pessoas, a gente lida com uma subjetividade e é muito importante a gente respeitar a individualidade e a história de cada um, né? Então, muitas pessoas que tiveram aula comigo acabaram vindo para o consultório, iniciando o processo terapêutico também, porque num curso que estava muito, né, o foco era mais voltado para o mundo corporativo, Uhum. começaram a descobrir coisas da sua vida. Ah, eu não consigo me Legal, hein? posicionar numa reunião porque aconteceu isso, isso, isso na minha história. E a gente é uma pessoa só, os nossos papéis, né, estão ali no dia a dia. E não, é difícil um não influenciar o outro de alguma forma. A gente traz elementos em comum em cada um deles. Vê alguma dica mais prática que o pessoal pode, tipo, sair daqui e já ir fazendo? Enfim, o que tu diria para o pessoal aí que está me assistindo agora ou depois, que pode aplicar no dia a dia, fácil para desenvolver a inteligência emocional? Qualquer processo que tu possa investir no teu autoconhecimento vai desenvolvendo por consequência, né, os outros pilares, assim, né? Eu me perceber, eu conseguir me enxergar. Então, um processo, uma mentoria, um processo de coaching, sei lá, algum livro de autoconhecimento, um processo terapêutico faz muita diferença, muita, muita diferença, justamente pela profundidade que a gente consegue atingir, os lugares que a gente consegue chegar, né? Outros processos, né? Não que não vão ser profundos, mas a gente consegue trabalhar de uma forma mais eficaz, mas basicamente investir no teu autoconhecimento e pensar, dar uma nova resposta. Ah, mas eu sei, fulano não muda. Não, as outras pessoas não vão mudar, gente. É a gente que tem que mudar, é a gente que tem que fazer diferente. Então, poder pensar, desenvolver a nossa criatividade, né? É uma forma aí justamente da gente poder fazer essas mudanças mais efetivas na nossa vida, em todos os papéis, né? Como eu falei antes, muitas vezes a característica de um papel, né, que eu tenho, meu papel de filha, meu papel de irmã, alguma coisa vai acabar influenciando nos outros, né? Mas a gente precisa adequar muitas vezes esses papéis, né? Poder aumentar o repertório de respostas, né, como que eu vou me comportar. Isso é a melhor coisa aí para desenvolver inteligência emocional. Hoje em dia se fala muito, né, do desenvolvimento da criatividade. É muito semelhante ao desenvolvimento da inteligência emocional. A inteligência emocional acaba sendo mais Legal. ampla, porque a criatividade está muito relacionada a isso, né? Eu dar novas respostas para situações da vida, né? Então, a inteligência emocional nos proporciona isso a partir do momento em que eu tenho autoconhecimento e todo o resto aí do ciclo, né? Falou uma coisa que eu nunca tinha pensado. Tipo, faz total sentido. Porque, assim, se é uma habilidade a mais requisitada, né, hoje no mercado, e, tipo assim, provoca um autoconhecimento, obviamente. Então, tu ajuda a ti mesmo e tu ajuda os outros, né? Porque é a tua relação com os outros. A gente consegue enxergar algum ponto cego que a gente não Uhum. tá vendo, né? Então, é meio que assim, é sair da cena e enxergar a cena de fora. Muitas vezes é isso que a gente precisa fazer, né, Estevão? Então, e o Bacana. teu trabalho também ajuda muitas pessoas nesse sentido, né? De poder enxergar alguma coisa que na maioria das vezes já tá ali, já existe a potência e, né, aumentar isso, né? Otimizar isso, acho que é o grande ponto.